Sr. Presidente, se me permite, Sr. Primeiro-Ministro, queria apenas dizer breves palavras para desejar, em nome de todo o corpo diplomático, ao Sr. Presidente um feliz 2017, cheio de sucessos pessoais, familiares e também políticos e profissionais, porque o sucesso de Vossa Excelência é o sucesso do país. Como sabe, está perante um dos corpos profissionais mais qualificados que o país tem e que é, aliás, um exemplo de como o país progride quando consegue estabelecer bem os seus objetivos e entender-se nacionalmente sobre os seus objetivos. Claro que a unidade nacional em democracia se faz sobretudo a partir de um debate, e de um debate que por vezes é vivo, mas quando esse debate é concluído com uma linha de ação em que todos se revêem, evidentemente que a tarefa fica muito mais facilitada. E no caso da política externa, é isso que se verifica. A política externa em Portugal é tipicamente uma política de Estado, marcada pela continuidade, pela estabilidade e para isso muito tem contribuído o profissionalismo da nossa diplomacia. Todos nós sabemos que o que nos une é a Europa, é o espaço atlântico a que pertencemos, é a especial ligação e carinho que temos com pelos países que falam a nossa língua e é a nossa ligação preferencial às comunidades portuguesas e lusodescendentes que vivem em todo o mundo, e são mais de 5 milhões de pessoas. E uma vez definida essa linha de orientação clara, nós sabemos que podemos contar com uma das diplomacias mais profissionais, mais competentes e mais eficazes do mundo, porque constrói a sua ação na base da simpatia que nos caracteriza como povo, no à vontade que nós temos em qualquer clima e com qualquer parceiro, e numa fidelidade e lealdade sem mácula ao interesse nacional. A mensagem de Ano Novo do Sr. Presidente foi também, e é também para nós, muito inspiradora. Ainda hoje o podemos notar nos trabalhos até agora já realizados no nosso seminário diplomático, porque o Sr. Presidente muito bem assinalou os resultados positivos do ano 2016 e o muito que nos espera em 2017, os desafios que nos esperam em 2017. Nós conseguimos resultados positivos em 2016 e nós temos muitas dificuldades ainda a vencer em 2017. E os diplomatas estão muito habituados a usar não a adversativa, mas a copulativa. Portanto, é fácil para nós dizer não que tivemos resultados positivos em 2016, mas teremos dificuldades em 2017, mas ambas as coisas no mesmo nível. Ter tido resultados positivos dá-nos confiança para enfrentar os nossos desafios no ano corrente. Sr. Presidente, em nome de todo o corpo diplomático, os melhores desejos para 2017. Sr. Primeiro-Ministro, Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, Senhoras e Senhores Secretários de Estado, Senhora Secretária-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Senhoras e Senhores Embaixadores e Chefes de Missão, Sr. Primeiro-Ministro, é um gesto muito significativo por parte de Vossa Excelência a presença neste momento de cumprimentos, mas também de homenagem global e muito específica ao nosso corpo diplomático. Sinal acrescido de concordância e consonância plena nacional que merece ser sublinhado com apreço e reconhecimento. Sr. Ministro, agradeço e retribuo, penhorado, os votos de Ano Novo que me dirigiu e aproveito para realçar a colaboração institucional vivida em 2016 entre os órgãos de soberania, em particular o Presidente da República, a Assembleia da República e o Governo, e neste, em particular, o Sr. Ministro e as Senhoras e os Senhores Secretários de Estado aqui presentes. É uma decorrência normal da Constituição, é uma conduta pacífica há 40 anos no essencial da nossa política externa, é também uma questão de sentido de Estado e de sensatez, olhando ao mundo, à Europa e a Portugal nos dias que vão correndo. Mas é um símbolo de que o interesse nacional e o prestígio das instituições se deve sobrepor sempre às idiosincrasias pessoais. Acresce que a conjugação institucional na política externa beneficiou de um clima de serenidade política, de paz social, de preocupação com as finanças públicas, de respeito dos compromissos financeiros externos, de preocupação com o reforço do sistema bancário. Com, aliás, magnífica intervenção diplomática num tempo intenso no quadro institucional europeu. Assim espero que continue a ser em 2017, no quadro de uma estratégia reformista de mais longo fôlego apostada no crescimento económico com justiça social.
em termos de complemento e não de adversativa. Senhoras e senhores embaixadores e chefes de missão, dizer-vos que a nossa diplomacia é das mais antigas e provadas da Europa é recordar a luta pelo reconhecimento papal na independência, a celebração dos acordos entre coroas na primeira e, sobretudo, no início da segunda dinastia, com o Tratado de Windsor, a constante pugna em torno da expansão e do Mare Nostrum, as batalhas políticas pela restauração, Methuen e o pombalismo mercantilista, a visionária transferência da corte e da capital do Império para o Rio de Janeiro, as negociações financeiras oitocentistas, o envolvimento na Grande Guerra, a longa saga da última década do Império. Foram desafios múltiplos, diversificados e exigentes, que testaram a nossa diplomacia e a converteram não apenas num instrumento imprescindível do Estado português, mas muito mais do que isso, num pilar essencial desse Estado. Com tanto mais mérito quanto, bastas vezes, teve de se afeiçoar a um debate secular entre uma visão continental e uma perspectiva intercontinental, para não dizer pluricontinental, do que hoje chamaríamos a estratégia nacional. Nos 40 anos democráticos que acabámos de celebrar, e ultrapassado o período de confronto revolucionário e constituinte, a nossa diplomacia teve de acompanhar o fim do Império, na opção determinada pelas comunidades europeias, no refazer dos laços traduzido na CPLP, na defesa de uma aliança atlântica atenta à fronteira sul da Europa, no progressivo sublinhado da aposta nos oceanos e, a partir do final do século XX, na vertente económica globalizada, criando ou recriando pontes mais ambiciosas no Norte de África, no mundo árabe, na América Latina, na Ásia e no Pacífico, e também na África subsaariana. A nossa diplomacia foi sempre excepcional no interpretar das sucessivas tónicas da mesma política externa, porque ela era a mesma, como hoje é no fundamental, e Vossa Excelência, o Sr. Ministro, acentuou muito bem. União Europeia, CPLP, Transatlantismo Norte, Centro e Sul, Mundo Árabe, Ásia, Pacífico e Ásia Central e Meridional e sempre oceanos, e, por natureza, comunidades portuguesas e lusodescendentes. Mas a tónica mudaria de forma mais ou menos sensível no curso das décadas. 2016 permitiu enquadrar com uma direção monocéfala no Ministério dos Negócios Estrangeiros, que, aliás, o Sr. Presidente Aníbal Cavaco Silva não deixou de louvar aqui há um ano, a política externa democrática naquilo que não me canso de afirmar como vocação nossa, agora reafirmada, o sermos plataforma entre culturas, civilizações, continentes e mares. Esse enquadramento não retira importância à crucial diplomacia económica, antes a reforça. Só que, em vez de se olhar para a economia como um quase fim em si mesmo, se redescobre ou reafirma a primazia do político ou do geopolítico, se preferirem. E dessa ótica, a diplomacia económica, apostada em garantir caminhos promissores ao investimento, à exportação, incluindo o turismo, e, portanto, aos equilíbrios financeiros interno e externo, além de permitir melhor e mais justa realização dos portugueses, potencia a nossa projeção no mundo, ao serviço da paz e da dignidade humana, dela, aliás, beneficiando. A candidatura do Sr. Engenheiro António Guterres é a somar ao testemunho da qualidade superlativa do candidato um exemplo de manual de como se concretiza essa projeção perante um objetivo por natureza único, confirmando a excelência da diplomacia portuguesa. Na sequência de resto de passos, como que preliminares, no Conselho de Segurança ou agora no Conselho dos Direitos Humanos. Iniciou-se há 3 dias o ano 2017, um ano especialmente assinalado pela vinda a Portugal do Papa Francisco, meio século envolvido sob a primeira visita papal da nossa história. É há muito um lugar comum dizer-se que os tempos internacionais são de imprevisibilidade, imponderabilidade, complexidade. Por isso, prefiro ser mais direto, descrevendo os factos em vez de os qualificar. Revolução tecnológica, envolvendo digital, novas estruturas económicas e deslocalizações aceleradas, marginalização de camadas sociais nos chamados primeiro e segundo mundos, a somar a desafios acrescidos nos ditos terceiro e quarto mundos, manifestos ajustamento da política e do direito quanto aos novos tempo e modo,
crise nos sistemas políticos do fim do século, neste contexto, novo ciclo governativo norte-americano e intenso ciclo eleitoral de pelo menos um ano na Europa. Evidência de velhos e novos desafios, e com eles velhas e novas sensibilidades na mesma Europa, convidando por vezes alguns à tentação de pretender obnubilar questões pendentes com a abertura de frentes adicionais. Protagonismo acentuado da Federação Russa, em particular nas zonas de vazio alheio, acompanhamento chinês muito atento, nomeadamente a realidade europeia e norte-americana. Tudo num panorama de guerras e conflitos que se tornam endémicos, Estados falhados ou dilacerados, terrorismo cada vez mais dirigido a vítimas indefesas, obsolescências de organizações internacionais. E por aqui paro, já que tudo o mais que pudesse ser aditado desajudaria ao propósito cimeiro para Portugal continuar a estar à altura do sucesso em termos de unidade nacional e de capacidade de diálogo internacional, que foi a eleição aclamatória do Sr. Engenheiro António Guterres. Que, aliás, sendo um enorme triunfo da nossa diplomacia, lhe coloca mais alta fasquia e a convida a mais intensos labores. Mas nós, portugueses, sabemos o que é defrontar obstáculos e vencê-los, lutando por uma Europa mais forte e coesa, capaz de responder aos retos de economia, finanças, refugiados, migrações, terrorismo, parcerias externas, atuação na cena internacional. E acolhendo amanhã o Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, em boa hora convidado por Vossa Excelência, Sr. Primeiro-Ministro. Mas também desejando uma CPLP condizente com os seus princípios e estrategicamente mais ajustada ao que dela se pode e deve esperar. E acompanhando o novo Secretário-Geral das Nações Unidas no seu apelo a um mundo de paz e de respeito dos direitos humanos. Nós, portugueses, estamos disponíveis para defender com tenacidade e êxito estes e muitos outros desafios. Que o digam os nossos compatriotas, espalhados pelo mundo, com os quais este ano iniciamos o que queremos venha a ser a justa tradição de celebrar o 10 de junho, estando presentes o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Eles, que os nossos diplomatas tão bem conhecem, acompanham e admiram, comprovam dia a dia a nossa capacidade vencedora. Senhoras e senhores embaixadores e chefes de missão, ao desejar-vos um bom ano 2017, que o mesmo é desejá-lo a todos nós, sinto ser este o momento azado para traduzir num gesto simbólico a homenagem aos nossos diplomatas. Um gesto incomum, porque manda ao antigo uso que se seja comedido em celebrações pessoais. De tal forma se considera natural o cumprimento qualificado da missão assumida. E que, a existirem, devam esperar pelo termo da aludida missão, para que se não suscitem comparações que num corpo tão competente e tão prescrutante se convertem numa tentação quase irresistível. Mas aprendeu o jurista que situações únicas merecem soluções únicas. Assim é com a eleição do primeiro secretário-geral português das Nações Unidas. Toda a nossa diplomacia triunfou, e sem embargo do papel constante e do desvelo permanente do seu Primeiro-Ministro, Vossa Excelência, Sr. Ministro, demonstrou uma liderança que deve ser enfatizada. Houve, porém, um missionário que converteu a sua missão em quase obsessão. Moveu montanhas, transformou em diálogos muros inacessíveis. Não se limitou a cumprir o seu dever, excedeu-se largamente nesse cumprimento. Ao condecorar neste ensejo, por proposta dos senhores Primeiro-Ministro e Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Sr. Embaixador Álvaro Mendonça e Moura, homenageio a insuperável intervenção num feito irrepetível na nossa história contemporânea, mas homenageio de igual modo todo um corpo de eleição ao serviço de Portugal. Portugal, pela voz do seu Presidente da República, reconhece-o e agradece-o solenemente.